Bom, começando o dia com mais um micro chegando aqui na bancada para diagnóstico e reparo. Nesse ponto, eu já tinha desmontado ele do gabinete. Era uma configuração bem boa, bem legal até. Uma máquina, né, um micro gamer. Lendo na ficha, o defeito que o cliente informou era que ele tentava startar o computador, ou seja, fazer o curto do PS-ON pelo botão Power, o computador não dava um sinal de vida, não ligava nada. Até essa placa-mãe aí, essa Mobo no caso, ela tem um detalhezinho em LED dentro dela e não ligava o LED, não rotacionava o fã. Bom, a máquina estava morta, literalmente. Morta, não dava um sinal de vida. Eu até nesse ponto aqui, eu tento mostrar para vocês a tamanho umidade que estava na placa. Fui até aqui, peguei o meu multímetro, que ele tem uma lanterna embutida nele, para tentar mostrar o reflexo, mas eu acho que a câmera não pegou muito bem. Em alguns pontos, se bem que dá para ver até uns pingos ali, mas realmente estava um negócio assustador, tamanha umidade. Quando chegou o micro, eu na frente do cliente, eu abri o micro na frente dele e mostrei para ele com a luz de uma lanterna que a placa tinha condensação, estava condensado água na placa. Ele tinha aqueles gabinete totalmente fechado, tinha somente dois fãs para exaustão e refrigeração do ar dentro do gabinete, e é uma máquina que aquece bastante. Com a umidade condensou e a umidade se acumulou na placa. E nesse momento do reparo dessa placa, a gente estava passando aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade onde eu moro, pelas enchentes. A gente ficou um mês com chuva quase todos os dias, e inverno aqui no Rio Grande do Sul, a umidade estava realmente lá em cima, estava muita umidade. No que eu desmontei do gabinete, eu pude notar que tinha ar condensado na placa, né? Tinha umidade. Eu passava o dedo, vai mostrar aqui para vocês que quando eu passava o dedo pela iluminação, tu consegue ver que eu saía com o dedo molhado. Tava realmente, parecia que a placa tinha tomado um banho com aquele tanto de umidade. Possivelmente estava causando algum tipo de curto e impedindo que a placa startasse. E bom, umidade, água com eletricidade, a gente sabe que não combina, né? Bom, placa na bancada, o kitzinho, o que que eu fiz? Eu deixei sem o pente de memória, sem a GPU, só para poder analisar o kit em si. A GPU eu ia fazer uma limpeza posteriormente. Aqui, com uma iluminação melhor, se consegue ver os pontos de umidade na placa. Dá para ver a iluminação da bancada, justamente para a gente poder enxergar isso. Ali na parte de baixo, eu passo o dedo, dá para ver com a iluminação que a placa tem um aspecto de molhada mesmo. Ali em cima, onde está o dissipador dos MOSFETs, atrás da placa, é realmente um nível de umidade que eu acho que é a primeira vez que eu vejo tanta umidade acumulada numa placa. Algo realmente muito preocupante. Dá para notar também, agora quando eu viro a placa de novo, que eu já tinha tirado a pilha da CMOS, né? A bateria que muita gente fala, a bateria de relógio. É a bateria que salva a configuração da BIOS, né? Só que o que acontece? O problema não é nem tanto a umidade, a água com a placa, com a peça, com o hardware. É a umidade com o hardware que tem energia. E a pilha, ela mantém uma energia na placa para ficar salvando as configurações da BIOS, né? Data, hora e outras configurações nesse caso da placa de clock, do processador, entre outras coisas. Aqui realmente ficou bem notável mesmo. Ali aonde fica a entrada do M2, né, do SSD do barramento M2, tu vê realmente muita umidade. Tu vê os pingos na placa, condensação na placa. Ali na parte de baixo, onde está escrito gigabyte, tu vê direitinho onde eu passei o dedo e tirei a água para onde continua com as gotas da umidade, né? Começando então a primeira etapa para o reparo dessa placa, para o reparo desse kit, eu peguei o meu soprador térmico e comecei a jogar ar quente na placa para tirar a umidade. O soprador térmico ele estava numa velocidade bem baixa, numa temperatura também bem baixa, para que não afetasse nenhuma solda de nenhum componente da placa, para que não sobreaquecesse os capacitores que
estavam na placa. Eu tirei também o bico mais fino dele, para que o ar quente possa pegar uma área maior e assim também diminuindo a chance de afetar alguma solda, afetar algum capacitor, né? E vocês vão poder notar que isso é um processo bem demorado, porque tem que pegar todas as áreas da placa, tem que ir com muita cautela para realmente não afetar, não deixar nenhuma, não aquecer a solda até que ela fique em ponto de fusão e aí tirar de um jeito brusco e deixar a solda num estado de solda fria, que é aquela solda que ela fica mais cinza, mais opaca, e aí cria fissuras, cria mau contato, o que pode acarretar em diversos problemas futuramente. Então vocês vão ver que isso aí é um processo bem delicado, bem demorado, mas que se feito certinho, se feito direitinho, a ferramenta adequada e, claro, o técnico também tendo a experiência adequada para esse tipo de processo. Eu já peguei inúmeras placas, tanto placa de vídeo quanto placa-mãe, todo tipo de soquete imaginável, todo tipo de fabricante, né? Não é à toa que eu tenho uma paixão, um carinho pela da Gigabyte, porque realmente a construção, quem pega para ver, quem faz o reparo, sabe que a construção de uma placa Gigabyte ela é superior. E tendo toda a cautela, isso aí é um processo que é impossível dar errado. Processo de secagem, no caso, né? Porque muitas vezes a gente faz o famoso banho químico na placa porque ela está com um ponto de ferrugem, pode estar acarretando algum mau contato. Como isso é um processo extremamente demorado, porque eu faço um trabalho muito minucioso, eu gosto de ter certeza de que fiz 110% do possível em cada placa, para que o problema não retorne ou, obviamente, a gente não pode fazer uma manutenção de reparo, uma manutenção preventiva que evite para sempre o problema numa placa, mas para que aquele problema seja sanado. Então eu gravei todo o processo, é um processo realmente bem demorado, eu sequei na frente, atrás, com toda a cautela, e eu não quero jogar o vídeo fora, então eu vou falar um pouco da minha experiência com as placas Gigabyte, vou falar um pouco do que eu acho da construção da fabricante da Gigabyte, falando ao todo, né? Agora ela também está fazendo PSU, que são as fontes de alimentação. Já tive a oportunidade de pegar algumas fontes, não para reparo, mas sim em kits, que não foi no caso a fonte que deu problema, mas sim ou a placa-mãe, ou a placa de vídeo, e pude ver a construção, é realmente uma coisa bárbara, uma coisa de outro mundo. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre o kit que está em minhas mãos para o reparo no momento e sobre o histórico da Gigabyte mesmo, né? Falando sobre o kit, é um kit bem bom, com um custo-benefício bom, uma potência bem legal também. É um Ryzen 5 5600, sem vídeo on-board, numa Gigabyte B450, com uma 1050 Ti de GPU. Bom, da Gigabyte também a placa de vídeo, só que aí estava desmontada, eu já tinha tirado a placa de vídeo. Bom, o que falar do kit? O processador é realmente muito bom, o Gigabyte, quem me conhece sabe que eu faço propaganda quase da Gigabyte, desde o tempo lá da 775, a Gigabyte é referência em qualidade, em custo-benefício, em desempenho, sempre teve uma qualidade, eu acredito, acima das outras, é a minha marca número um, sempre que eu posso comprar alguma coisa ou indicar para algum cliente alguma marca, eu falo, pega da Gigabyte que realmente, de um olhar mais técnico, não tem igual. Tanto que nessa placa dá para ver que aonde fica os MOSFETs de alta e de baixa, ela tem um dissipador ali bem parrudo, né? Na área do PWM, do processador, tem uma boa dissipação de calor. Aí muitos técnicos vão falar, a maioria das placas que tu vê em assistência é Gigabyte. Sim, porque Gigabyte vende muito mais que qualquer outra placa. Tem muito mais placa Gigabyte, tanto placa de vídeo quanto a GPU, né? Quanto a própria placa-mãe,
o que tu mais vê é Gigabyte, é a placa que sem dúvida é a mais vendida. Por isso tu vê muito mais nas assistências do Brasil a Gigabyte mesmo. Bom, como eu disse anteriormente, a Gigabyte desde a época do 775 tu vê uma qualidade de construção, uma qualidade de peças que tu não vê nas high-end, nas low-end, nas mid-end, que é o topo de linha, o custo-benefício, que seria que não são topo de linha, mas também não são de entrada, e as de entrada. Tu vê desde da mais entrada assim da Gigabyte, tu vê uma qualidade em construção incomparável com outras marcas. Tanto que a Gigabyte, voltando a falar novamente da época do 775, foi uma das primeiras a vir com o PCB decorado, né? Era um pouquinho mais high-end, vinha com um PCB mais decorado, não vinha aquela cor meio amarelada ou verde, já vinha um PCB pintado de preto ou um vermelho. Foi realmente uma das primeiras a ter um PCB decorado, ter um shieldzinho, que até nessa placa, se eu não me engano, tem um shield no barramento PCI Express, por causa que as placas de vídeo, muitas eram pesadas, tinham um sistema de arrefecimento robusto, mesmo para chips. É que naquela época os chips, eles consumiam muito, tinha um TDP muito alto, né? Aí a Gigabyte veio à frente no mercado e fez esses upgrades nas suas próprias placas. E novamente, falando da época do 775, foi a Gigabyte, vamos dizer, a pioneira, a primeira a instalar nas suas placas, até mesmo placas de entrada, os capacitores sólidos, não aqueles básicos de encapsulamento eletrolítico, né? Dependendo da umidade, voltando a falar da umidade no caso dessa placa, mas pelo uso, por tu botar uma PSU de baixa qualidade no teu computador, aí ela não fazia uma filtragem tão boa para a linha do processador, e aí tu via muito capacitor estufado, o eletrolítico normal. E foi a Gigabyte a primeira a instalar nas suas placas os capacitores sólidos, que tem uma vida útil muito maior, né? E outra coisa, para nós técnicos, achar material da Gigabyte é milhões de vezes mais fácil do que de outras marcas, como Asus. S-Rock até nem tanto, S-Rock também é uma outra marca que eu gosto bastante, é uma marca de boa qualidade, com uma equipe de suporte bem ativa no Brasil. Já a Asus é mais complicadinho, não vou nem comentar daquelas marcas chinesas, remontagem de outras placas de melhor qualidade. Nós técnicos muito gostamos da Gigabyte por causa que a gente quer achar um esquema elétrico, um board view dela é extremamente fácil. Tu acha em fóruns, diversos fóruns, às vezes até no próprio site da fabricante mesmo, tu acha os board view, esquema elétrico, arquivo de BIOS. Ela tem um suporte assim sensacional. Ouso dizer que é a fabricante de hardware, né? Porque ela faz mobile, ela faz GPU. Eu acho que é a fabricante de hardware que mais te facilita a vida do técnico, até a vida do consumidor final mesmo, porque tu levar um equipamento Gigabyte, às vezes é muito mais rápido e simples o reparo do que uma outra fabricante em questão, né? Bom, com a secagem concluída e o dissipador das fases de volta na placa, eu pego um pincel antistática, que é um pincel que com a fricção no hardware, nos componentes, bem dizer, ele não vai criar energia estática, como seria um pincel normal, ou uma escova de dente, como muitos usam, né? Erroneamente, aliás, nunca use uma escova de dente em equipamento nenhum, mas bom, com o pincel apropriado, eu vou tirando qualquer sujeira superficial, né? Que possa minimamente criar algum ponto de contato entre um terminal e outro, criando assim um curto. A gente consegue ver que tem algum tipo, não sei se é poeira, se é algum pelo de algum bicho, mas que está entrelaçado entre os terminais da placa, na parte inferior da placa. E aquilo ali pode gerar um curto que, junto com a umidade, pode ter feito a placa não startar. Então a gente minuciosamente tira, faz uma limpeza mais superficial para poder tirar o que seria o grosso mesmo, né? Porque qual é o caminho elétrico para fazer uma placa-mãe startar, né? Seria fechar um curto entre os terminais ali do PS1, onde tem na
placa escrito, né? Tem ali nos terminais, onde tu liga os terminais do painel frontal do gabinete, PS-ON, aí tem reset, HD, LED, speaker, e aí o que acontece? Quando tu aperta o botão, ele fecha um curto entre os terminais, ou seja, por isso que muitas vezes, eu acho que mais pra frente eu gravei eu startando essa placa fora do gabinete. Aí dá para startar com uma caneta, qualquer coisa que crie um contato metálico. Esse curto seria a mesma coisa que tu fechar um curto entre o fio verde e o fio preto da fonte. Aí, claro, ele passa pelo cristal oscilador, agora não é, agora é PCH, mas antigamente era a ponte sul, que era a responsável pelo start da placa. Bom, não vou explicar aqui o diagrama completo de como startar a placa. O intuito do vídeo é ser uma coisa mais superficial mesmo, mostrando o reparo da própria. Entre aspas, né, escovação foi feita também, obviamente, com muita cautela, para não entortar nenhum terminal do gabinete, ou mesmo não ferir, novamente entre aspas, nenhum componente soldado na placa, porque a gente sabe que isso é tudo muito sensível. Ainda mais não é o caso, se fosse na área do socket ali, seria muito mais complicado. Tanto que a gente nem usa nenhum tipo de escova para limpar nada do socket. A gente usaria um limpa-contato, que é algo em spray, mesmo assim, dependendo de como está a pressurização dentro do limpa-contato. Se for um limpa-contato com um jato muito forte, ainda pode entortar algum terminal na placa. Então, é tudo feito com muita cautela, muito cuidado, porque o mínimo erro pode condenar a placa, pode condenar a peça de um minuto para outro.